e abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras e hoje nós vamos pensar no seguinte tema: não temais, não temais. Atos capítulo 23, versículo de número 11, diz assim a palavra do eterno, bondoso e misericordioso Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos ler mais uma vez? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, soberano Criador dos céus e da terra, a Ti te rendemos, ó Deus, todo louvor e toda adoração. Pedimos e clamamos que por misericórdia e graça, fala conosco através da exposição da Sua palavra, ó Deus, e que estas verdades imutáveis possam adentrar no nosso coração, ó Deus, e nos mudar, nos transformar, que possamos, ó Deus, sairmos daqui animados e encorajados pelo Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Este tempo que nós estamos vivendo gera vários sentimentos dentro do nosso coração, os mais diversos. E se formos colocar a nossa vida e olharmos para ela, nós vamos ver que temos momentos de sentimentos bons, felizes, que estamos encorajados, dispostos a seguir em frente em todo o tempo. Mas há momentos que nos sentimos desanimados, cansados, sobrecarregados, com medo, sem uma perspectiva do que vai ser o amanhã. Isso gera em nós incertezas, isso gera em nós desânimo. Observe comigo que este texto que nós lemos fala do apóstolo Paulo. Para nos localizarmos na história, o apóstolo Paulo findou a sua terceira viagem missionária. Ele estava em Éfeso, e de Éfeso ele tem o desejo no seu coração de partir dali para ir a Jerusalém, e de Jerusalém ir para Roma pregar o evangelho, até chegar à Espanha. Isso fica evidente em alguns textos das Escrituras. Por exemplo, abre a sua Bíblia, volta um pouquinho, Atos capítulo 19, versículo de número 21, diz assim: cumprindo estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importar-me ver também Roma. Agora, Atos capítulo 24, o versículo de número 17. Por que Paulo quer ir a Jerusalém? Por que Paulo quer passar por Jerusalém? Atos capítulo 24, versículo 17. Depois de anos, vim a Jerusalém trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E não somente este texto, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 16, o versículos de 1 a 4, Paulo falando acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Paulo era apóstolo dos gentios e saiu para pregar o evangelho àqueles que não eram judeus. E as igrejas foram tomando forma e foram crescendo. Porém, a igreja de Jerusalém estava passando por um momento difícil. Era um momento de lutas. A perseguição veio primeiro em Jerusalém. E essa perseguição dissipou muitos cristãos que saíram levando o evangelho, fortalecendo e plantando igrejas. Mas a igreja de Jerusalém, devido a esta perseguição, ela vai se tornando uma igreja pobre, uma igreja sem recursos. Paulo, então, nas suas viagens missionárias, ele vai levantando ofertas
doações, a generosidade daqueles irmãos gentios para com aqueles judeus que haviam se convertido ao Evangelho e estavam em Jerusalém. E Paulo agora quer levar estas oferendas, essas coletas, este dinheiro à igreja que está em Jerusalém. Este é o propósito de Paulo ir a Jerusalém. Esta é a ideia de Paulo ir a Jerusalém, fica evidente. 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 4. Quando a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Fica mais claro ainda no texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, só você ir um pouquinho para frente, do capítulo 8, versículo de número 1, até o capítulo 9, versículo de número 15, Paulo trata exatamente disso, dessa coleta de recursos para os irmãos necessitados. Olha a importância de nós entendermos que a igreja é um corpo, e quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo tem que sofrer. Quando uma parte da igreja sofre, todo o corpo tem que chorar junto com aquele irmão, com aqueles irmãos que estão passando por dificuldades e necessidades. Agora, Romanos capítulo 15, versículo de número 25 e diante, diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, ao desejo do apóstolo Paulo, irei à Espanha. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, levar essas ofertas à igreja de Jerusalém, ficar ali um tempo e depois ir para Roma e chegar à Espanha. Agora, nesse trajeto, Paulo chega a Jerusalém, se reúne com os irmãos de Jerusalém, leva as ofertas coletadas a esses irmãos. E Paulo, em determinado momento no templo, começa a pregar e a ensinar. E sabendo os fariseus, os mestres da lei, membros do Sinédrio, que Paulo era um propagador do Evangelho, e Paulo pregava a ressurreição dos mortos, eles então fizeram um grande alvoroço para matar o apóstolo Paulo. Ao ponto de que o comandante do exército romano que estava ali, teve que retirar Paulo e colocá-lo numa fortaleza para que ele não fosse apedrejado, morto. Nesta conversa, Paulo se apresenta como um cidadão romano, mas mesmo assim, esses que estavam querendo perseguir Paulo, açoitar Paulo, matar Paulo, levam Paulo perante o Sinédrio. E Paulo vai fazer o seu discurso no Sinédrio e vai defender o Evangelho e vai novamente reafirmar a sua crença na ressurreição dos mortos. Houve um grande alvoroço naquela reunião do Sinédrio. Paulo mais uma vez tem que sair dali escotado. A situação que Paulo se encontra neste exato momento é numa prisão, é preso, estando numa fortaleza. As pessoas que estão fora da fortaleza querem matá-lo, querem açoitá-lo, e ele não tem esperança. O sonho de ir à Espanha parece que se findou. O sonho de ir a Roma parece que se findou. Mas é diante deste momento difícil, aquele Paulo animado, aquele Paulo que estava pronto para ir, me parece que agora está sozinho. É nessa hora que o capítulo 23, versículo de número 11, nos ensina
que o Senhor apareceu a Paulo, para simplesmente dizê-lo: não temais, coragem. Nessa manhã, o Senhor nos reúne aqui, e também aqueles que estão nos assistindo, para dizer a nós, mesmo no meio desta pandemia, mesmo no meio desta politização toda, o Senhor está nos dizendo: não temais, coragem. O Senhor está ensinando ao apóstolo Paulo 3 lições, porque não devemos temer, porque não devemos desistir, porque não devemos desanimar, porque podemos seguir em frente, porque podemos continuar a nossa caminhada. E a primeira lição é de que o Senhor está conosco. Deus não mandou um recado para o apóstolo Paulo. Deus não mandou um anjo para o apóstolo Paulo. Observe que o texto é muito claro. A parte A do texto do versículo de número 11 diz: na noite seguinte, depois de todo aquilo que estava acontecendo, da perseguição, do açoite, de tudo aquilo que foi prejudicial ao apóstolo Paulo, no dia seguinte, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Que palavra maravilhosa! É no momento de desânimo e de desencorajamento que o Senhor se põe ao nosso lado. O Senhor se colocou, o próprio Senhor Jesus, ao lado do apóstolo Paulo, e esta não foi a primeira vez. Nos momentos em que Paulo se sentia mais desanimado no seu ministério, o Senhor se mostrava com ele. O Senhor estava com ele. Paulo experimentou essa presença encorajadora de Deus na sua vida, quando ele estava sendo perseguido em Jerusalém, logo após a sua conversão, e teve que sair de Jerusalém escondido. O Senhor apareceu ao apóstolo Paulo. O Senhor o chamou, dizendo para ele que ele deveria continuar e pregar o evangelho. É esta presença de Deus que é a fonte de encorajamento do crente. Observe que na nossa caminhada cristã, quando menos oramos, quando menos lemos a Bíblia, mais nos distanciamos de Deus. E quando mais distanciamos de Deus, mais sentimos medo, mais somos desanimados, mais olhamos para as circunstâncias da vida, mais olhamos para as circunstâncias que estão aí ao nosso dia, mais sentimos que estamos sendo tragados pelo inferno e por Satanás. Mas quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais oramos, mais temos intimidade com Deus, mais nos sentimos encorajados a continuar pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É como Abraão, que tinha esperança quando tudo dizia não para ele. Quanto mais cremos no Senhor, mais recebemos a sua presença na nossa vida. Essa presença de Deus encoraja o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus disse, através da sua palavra a nós nessa manhã: não temais, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que temer? Porque sentir medo e paralisado, isso faz parte da nossa fragilidade humana? Sim. Faz parte do pecado? Sim. Mas há uma solução. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e nos enviou o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do nosso coração. É de dentro de uma prisão que o Senhor vai até Paulo para trazer de volta ao seu coração amor, fé, esperança, graça. Interessante essa palavra que aparece, pôs-se ao lado. É uma tradução da Nova Versão Internacional e uma tradução também da Almeida Revista e Atualizada. Mas quando nós analisamos a palavra que aparece aí, é uma palavra no grego epistás. Ela em outros contextos dá uma ideia de colocar-se sobre, envolver, cobrir. Ilustrando, é como se Deus estivesse dizendo para Paulo que ele iria como uma galinha que coloca debaixo de suas asas os seus filhotinhos, os seus pintinhos, aquece eles e protege eles.
Deus está dizendo que Ele vai cuidar de Paulo, que Ele vai proteger Paulo, que Ele vai aquecer o coração de Paulo. Essa é a mensagem para você nesta manhã. Deus te protege, Deus aquece o teu coração. Por isso, não temais em nome de Jesus. A presença de Deus pôs-se ao lado dele. O Senhor põe-se ao nosso lado. Há uma segunda verdade nesse texto extremamente especial. Para não tememos este mundo, para não tememos aos nossos algozes, nós temos que crer que o próprio Deus é a nossa providência. Observe comigo o versículo de número 11 do capítulo 23, a parte B agora. O Senhor vai dizer a Paulo: coragem, pois do modo porque me destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora observe a situação do apóstolo Paulo. Não tem liberdade, ele está preso. Se ele colocar o pé fora daquela prisão, há cerca de 40 homens querendo matar ele, que tramaram contra a vida dele, que estavam querendo fazer uma emboscada contra o apóstolo Paulo, para tirar a vida. Esses homens juraram que eles seriam punidos por Deus se eles não tirassem a vida do apóstolo Paulo. Agora, é diante desta trama toda que nós podemos ver a providência de Deus, o cuidado de Deus para com a vida do apóstolo Paulo. O Senhor aparece ele, coloca-se diante dele, ao lado dele, e diz: coragem, Paulo, porque a sua jornada ainda não acabou. O seu fim não é agora. Estão tentando colocar um ponto final na sua história, mas eu não. Você ainda há de testemunhar sobre mim até Roma. Você vai para lá. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas eu vou para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. O Senhor nos desafia a crermos na providência dEle, quando os nossos olhos ainda não vê nada. A situação do apóstolo Paulo é de prisioneiro. Paulo estava abandonado por todos, mas os olhos de Deus estavam sobre ele. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, tem uma frase que marca o meu coração. Ele diz assim: Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos amados. Deus não tirou os olhos de você. Talvez você sinta desanimado, prostrado, abandonado e sozinho, mas Deus não tirou os olhos de você. Deus está do lado do apóstolo Paulo. Deus está do lado dele. E olha que interessante, porque qual era o plano? O plano dos fariseus, dos sacerdotes daquela época, era pedir para que o comandante trouxesse Paulo novamente para o Sinédrio, para que Paulo pudesse esclarecer melhor as ideias e explicar melhor o que ele queria. Nesse trajeto da fortaleza até o Sinédrio, esses 40 homens que juraram serem punidos por Deus se não matassem o apóstolo Paulo, iriam fazer uma emboscada e matar o apóstolo Paulo. Mas o texto das Sagradas Escrituras nos mostra a providência de Deus. Versículo de número 16 do capítulo 23. Mas o filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e avisou tudo a Paulo. Paulo pede para o seu sobrinho avisar o comandante. O comandante então faz uma carta e despacha Paulo para o governador, para Cláudio Félix. E é Cláudio Félix agora que vai julgar Paulo. E é a partir daí que aquilo que Deus prometeu, que Paulo iria dar testemunho a seu respeito em Jerusalém e até em Roma, começa a se concretizar. Paulo dali vai para Roma pregar o evangelho. É a providência de Deus ou não é a providência de Deus?
Quando achamos que não tem mais jeito, que estamos num beco sem saída, continue crendo na providência de Deus. Um grande exemplo disso é Agar, quando foi mandada para o deserto com um odre d'água, um pedaço de pão e o seu filho. Já acabando a água, já acabando o pão, apenas o choro do menino, ela achando que tudo tinha sido acabado, que era o fim. A providência de Deus sorriu para Agar. Deus fez brotar no meio do deserto um poço que trouxe água, que trouxe alimento para aquele menino. Assim é nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o momento que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: a providência de Deus pode te alcançar nesta manhã, em nome de Jesus. Para resumir tudo isso, a providência de Deus sempre chega na hora certa e nada impede os planos de Deus. Isso deveria encorajar você nesta manhã. Não temais, em nome de Jesus. Terceira lição para nós nessa manhã: não devemos temer, porque o plano de Deus há de se cumprir na nossa vida. Os planos de Deus não mudam, é a fonte do nosso encorajamento. Coragem. Deus tem um plano para Paulo. Deus tem um propósito para a vida de Paulo. Aquela máxima é até verdade. Diz que nada vai acontecer com você enquanto o plano de Deus não se cumprir na sua vida. É por isso que crente não tem medo de morrer. Porque não vai morrer enquanto Deus não cumpriu o que tem que se cumprir na sua vida. E se ele morreu, é porque Deus já cumpriu tudo na sua vida. O crente anda assim. Quando os problemas, as crises nos abatem, seja elas de origem que for, perseguição, insulto, traição, fofoca, inverdades, armações, desprezo, tudo isso passa, porque nós sabemos que temos um propósito. Apóstolo Paulo, coragem, você vai dar testemunho de mim, Jerusalém e até Roma. Em outras palavras, o Senhor está dizendo a Paulo: Paulo, jamais se permita achar que o que você faz em Jerusalém não tem valor. Você está dando testemunho de mim. Tem muito valor. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém e vai testemunhar também em Roma. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, quando João está escrevendo à igreja de Filadélfia, ele diz: sei que tudo faz, sei do que tudo faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Deus tem um plano para a sua vida. Não desista. Não tem mais. O plano de Deus, a presença de Deus, a providência de Deus deve nos animar a não desistirmos, a seguirmos em frente, em nome de Jesus. Por isso, queridos irmãos, minha palavra de encorajamento nesta manhã é esta: não temais, Deus está com você. A providência de Deus vai te alcançar e o plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Deus vai cumprir o que Ele prometeu em nome de Jesus.